Bom dia, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, eu sou Minervina Ulisses Machado e neste canal eu leio mensagens de Emmanuel psicografadas por Chico Xavier do livro Fonte Viva. A mensagem de hoje se chama Obreiro sem Fé, abre aspas. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fecha aspas. Uma frase de Tiago está no capítulo 2, versículo 18. Ok? Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o, de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida um indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Muito bem, foi a leitura de hoje. O obreiro sem fé. Quem é o obreiro? Nós podemos nos perguntar, quem é o obreiro? O obreiro é aquele que faz a obra, é aquele que manifesta a obra, concretiza a obra se torna visível, ok? Para que o obreiro realize alguma coisa, ele precisa acreditar. Nós só podemos realizar alguma coisa no mundo se nós acreditarmos. Se eu acredito que eu vou estudar para uma determinada prova ou para um determinado concurso, eu vou estudar muito, eu acredito que eu tenho condições de passar naquela prova, eu tenho condições de chegar ao objetivo que eu quero, eu acredito em mim, eu vou em frente. Provavelmente eu vou atingir esse objetivo, mais cedo ou mais tarde. Então, o obreiro é aquele que realiza. Em termos espirituais, o obreiro, aquele que realiza a obra nesse nosso mundo concreto, a obra voltada para o bem comum, para a felicidade de todos, aquele que trabalha para Deus, ele não confia apenas em si, mas ele confia principalmente em Deus. Ele confia que há um poder maior, que lhe confere força, que lhe confere proteção, que está com ele, que o ajuda a enfrentar os problemas que aparecerem.
que o ajuda a ir além das dificuldades que acontecem, né, na vida de todos, tá? Ele acredita no poder maior. E para que ele realize no mundo, além de acreditar nesse poder maior, ele tem que ter um certo autoconhecimento, ele tem que saber quem é ele, né? Ele tem que trabalhar sobre os seus pontos fracos, saber que ele é falível, né? Todos nós somos falíveis, nós não somos perfeitos ainda. Então, o obreiro que trabalha para Deus, o obreiro que quer concretizar em termos espirituais aqui nessa terra, fazendo bem, ele precisa ter essa noção realista de quem ele é. Ele nem pode se sentir menos que ninguém e nem pode se sentir superior a ninguém, né? Essa pessoa, ela tem que saber, precisa saber, que é um instrumento divino. Quando nós nos colocamos como um instrumento de Deus, como um instrumento divino, nós podemos realizar coisas aqui, nós podemos materializar coisas. Tanto pequenas coisas como médias e grandes coisas. Ok? Não cabe nem mesmo a nós ficar medindo o tamanho da nossa obra. Simplesmente aquela é para a gente fazer. Então que a gente vá lá e faça. Que a gente vá lá e cumpra. Que a gente vá lá e materialize, concretize no mundo. Ok? Essa pessoa que confia em Deus e confia em si, ela tem maiores possibilidades de fazer isso, de concretizar aqui, tá? Ela tem paciência consigo e com os outros, né? Porque sabe que está no caminho, como todos os outros. Está no caminho, está indo em frente, está fazendo o que pode, está fazendo com boa vontade, está fazendo com paciência. Ela não fica cobrando do outro aquilo que ela já tem, né? Sabe que cada um está num determinado patamar aqui na vida, um patamar espiritual, né? Alguns já compreenderam determinadas coisas, outros não. O obreiro que quer trabalhar junto a Deus, o obreiro que confia nesse poder maior, ele reconhece a grandiosidade de Deus. Como diz Emmanuel, ele sabe que tudo que é realizado aqui é por intermédio divino. Tem uma frase de Emmanuel, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma frase que eu acho muito interessante. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. E ele se une a Deus para concretizar. Ok? O obreiro que já chegou a esse ponto, né? Essa pessoa que já conhece um pouco de si, já reconhece Deus, em Deus o grande poder. Enfim, a pessoa que já está nesse caminho, ela tem mais facilidade. Por quê? Porque ela persiste, apesar das dificuldades. Não tem aquela frase? A fé remove montanhas? Então, que montanhas são essas? As montanhas do egoísmo, as montanhas das nossas dificuldades pessoais, as montanhas da má vontade dos outros, né? Ou do que o outro provoca na gente, a má vontade de todo tipo de dificuldade que possa aparecer. Então, essa pessoa que já chegou a esse ponto, que já confia em Deus, que caminha com Deus, ela persiste. Ela persiste porque ela tem fé, ok?
ela também se disciplina, porque há um compromisso. Se há um compromisso, eu tenho que me disciplinar para fazer o melhor possível. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso fazer quando der, né? Eu tenho que me disciplinar. No início é mais difícil, depois nós vamos pegando um ritmo, né? Porque precisamos. Qualquer coisa que queiramos realizar aqui na vida, nesse plano que nós estamos, nós temos que ter disciplina. Nós temos que nos comprometer. Ok? Ela faz a sua obra e segue adiante. Ela não fica parada na obra. Ela não se envaidece, né? Porque ela sabe que é um instrumento divino. Sim, a pessoa participa, a pessoa dá de si, a pessoa faz a sua melhor parte, mas ela sabe que ela pode confiar em Deus. Ela pode confiar nesse poder, que é superior, ok? E ela antevê um resultado para aquilo que ela está fazendo. Ela antevê no pensamento. Ela trabalha sabendo que em algum momento aquilo ali vai dar frutos, ok? Alguém poderia dizer assim, ah, mas eu não tenho fé. Eu não tenho culpa que eu não tenho fé. Bom, como nós poderíamos dizer que a fé se desenvolve? Né? Porque nós já temos esse germezinho lá dentro de nós, né? É inato. A fé se desenvolve quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós procuramos compreender o quê? As verdades espirituais profundas. Não são verdades desta ou daquela religião, são verdades espirituais profundas, verdades espirituais fundamentais. Quando nós compreendemos essas verdades espirituais fundamentais, então a nossa fé pode aumentar. Então a fé também vem, né, ou principalmente vem, através do nosso raciocínio e do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio porque eu quero conhecer, eu quero compreender, eu quero ler, eu quero ouvir sobre aquilo. Então, a minha fé pode crescer sim, porque a partir do momento que eu leio, que eu ouço, que eu procuro, que eu busco e eu raciocino, então eu posso compreender e daí a minha fé aumentar. Muitos que dizem não ter fé, simplesmente às vezes não querem ter fé, ok? Não querem ter fé por quê? Porque tem um certo descaso, né, com as coisas espirituais, ou porque isso as obrigaria a sair da sua zona de conforto, né, dos seus hábitos, né, que já estão com ela há tanto tempo. Outras pessoas, por orgulho, que não podem admitir que haja um poder superior a eles, ok? Ter mais fé ou menos fé também dá um indício da caminhada de determinado espírito. Porque aqueles que já viveram várias vidas e que já fizeram essa busca, já adquiriram um certo conhecimento, então quando elas vêm para cá, né, quando elas voltam, elas já trazem esse conhecimento, né, que aparece em forma de intuição aqui. E outros ainda não fizeram essa busca, não fizeram essa caminhada, ainda não encontraram suas respostas, né? Há ainda um trabalho a ser feito, ok? Então, para terminar essa leitura, né, essa reflexão sobre essa leitura, eu vou ler um trecho de um capítulo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que fala sobre religião e religiosidade. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte: por atavismo ancestral, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa, cujas raízes se fixam no comportamento dos primitivos habitantes da Terra. Do medo decorrente das forças desorganizadas das eras primeiras da vida,
surgiram as diferentes formas de apaziguar a fúria dos seus responsáveis, mediante os cultos, que se transformariam em religiões com as suas variadas cerimônias, cada vez mais complexas e sofisticadas. Das manifestações primárias com sacrifícios humanos até as expressões metafísicas, toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações, produzindo um natural sentimento religioso que permanece em a natureza humana. Ao lado disso, considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, nele permanece o germe da religiosidade, aguardando o campo fecundo para desabrochar. Expressa-se este conteúdo intelecto-moral em forma de culto à arte, à ciência, à filosofia, à religião, numa busca de afirmação e integração da sua na consciência cósmica. A força primitiva e criadora, nele existente como uma fagulha, possui o potencial de uma estrela, que se expandirá com as possibilidades que lhe sejam facultadas. Bem direcionada, sua luz vencerá toda a sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que são a vitória sobre si mesmo, a relativa perfeição que ainda não tem capacidade de aprender. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da rejeição do grupo. Adotam fórmulas do agrado geral que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade, e não obstante descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas, caso assumam as propostas novas que lhes parecem corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. A religiosidade interior aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. No homem, no animal, no vegetal, em a natureza, nas formas viventes ou não, através de um interrelacionamento integrador que o plenifica e o liberta da ansiedade, da solidão, do medo. As suas aspirações não se fazem atormentadoras. Não mais surge a solidão como abandono e desamor. E dilui-se o medo ante uma religiosidade que empregue na vida com esperança, alegria e fé. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conceito paulino que ele já não vivia, abre aspas, mas o Cristo, fecha aspas, nele vivia. Então, essa foi a reflexão de hoje sobre o obreiro sem fé, né? E aqui eu falei um pouquinho sobre o obreiro com fé, ok? Então, desejo um ótimo dia para você e até a próxima.